Ok, então o nosso objetivo hoje é falar sobre o tema linha melódica, na leitura do livro que ficou como leitura obrigatória para vocês apresentarem um relatório. O autor trabalha um pouco desse conceito, então a gente vai estar abordando hoje sobre esse assunto e assim finalizando esse módulo. Na próxima semana, vai ser para reposição de notas, recuperação. Então, se você teve alguma dificuldade aí nesse momento, ou em algum momento do curso, com alguma atividade, com alguma nota, você precisa entrar em contato ainda essa semana para que a gente consiga resolver essa situação, caso necessário, na próxima segunda-feira, já no nosso dia de aula, dia e horário de aula, nós teremos essa reposição ou recuperação para quem precisar repor a sua nota. Alguma dúvida em relação ao curso, alguma dificuldade? Está todo mundo aí já com as malas prontas para poder desfrutar das férias, ou alguém vai precisar passar ainda pela última semana? Como é que vocês estão? Só com fé em Deus vai dar certo, não vai precisar passar pela última semana, não. Que bom, que bom. Se alguém tiver alguma dificuldade, por favor, entre em contato para a gente poder avaliar a situação. Então vamos lá. Linha melódica é um conceito bem conhecido ou não tão bem conhecido na área teológica, mas bem conhecido na área musical. Então, esse conceito vem da área da música, onde o princípio básico é que toda música, música bem elaborada, ela tem um campo harmônico, onde cada nota, cada acorde é composto por várias notas, e dentro desse campo harmônico, essa música ela tem uma linha melódica, ela tem uma construção onde cada parte dá sentido ao todo, onde cada parte contribui para o todo. Essa cadência, essa linha melódica, em alguns momentos ela vai usar algumas palavras ou algumas sentenças é, a, a, que irão ser característicos dessa determinada música. Então, o autor pode usar desse recurso repetição para poder, então, chamar a atenção do ouvinte para uma determinada parte da música. Mas o ponto essencial desse conceito é que uma boa música ela é composta pelas três etapas que a gente vem trabalhando, por introdução, desenvolvimento e conclusão, onde cada parte da música foi colocada, foi pensada com o objetivo de alcançar um determinado objetivo, somando assim o todo. Esse mesmo princípio se aplica à área da interpretação e também à área da pregação. Então, eu tentei aqui criar um roteiro para o nosso encontro, fazendo algumas perguntas para que a gente consiga, de forma bem simples, tentar trabalhar esse tema. Então, de que maneira essa verdade se aplica aos pregadores? O nosso módulo, o tema que foi dado para esse módulo é prática da pregação. Mas vocês perceberam que pouco nós falamos de pregação. Qual o pressuposto por trás disso tudo? É que a pregação ela vem já como uma consequência de saber compreender a organização do texto bíblico. E é aqui, então, que vem esse princípio chamado de linha melódica. O pregador será bem-sucedido na entrega do sermão se ele conseguir, primeiramente, ouvir bem o texto bíblico. Então, esse é um princípio básico. O bom pregador, primeiramente, é um bom leitor, ou o bom pregador é, primeiramente, um bom ouvinte. Ou seja, antes de apresentar o texto bíblico, ele consegue compreender as suas características literárias, ele consegue compreender a sua organização, e aí, então, em um segundo momento, isso vai conceder a base necessária para que ele possa entregar
esse texto da melhor forma possível, de forma mais simples possível. Então, esse conceito linha melódica está diretamente ligado, primeiramente, à forma como nós ouvimos, a forma como nós interpretamos o texto bíblico e, consequentemente, a forma como nós entregamos esse sermão. Tanto o texto bíblico possui essa organização sincronizada, onde cada parte do texto contribui para o desenvolvimento do todo, quanto a própria pregação precisa também conter. Ou seja, a pregação ela precisa ter um início, um meio e um fim. E aí a ideia é que a estrutura que foi apresentada no texto, que foi pensada e elaborada pelo autor bíblico, as características literárias, que tudo isso venha influenciar no formato e na maneira como o sermão será ensinado, pregado na congregação, na igreja. Perguntas até aqui? Vamos seguir em frente. Qualquer dúvida, fique à vontade para participar. A questão básica que a gente precisa, então, pensar é como encontrar a linha melódica do livro. Então, resumindo aqui, para a gente passar para essa segunda etapa. O que é essa linha melódica? Essa linha melódica é aquilo que dá sentido às partes. É aquele tema central e a maneira como esse tema é desenvolvido ao longo de todo o livro. A linha melódica é o pensamento que vai unindo as seções, as cenas, independentemente do texto ou do tipo literário, se estamos falando de um discurso, de um texto, por exemplo, de uma carta do Novo Testamento, ou estamos falando de um livro narrativo. Essa linha melódica vai ser esse tema unificador que vai fazer com que as partes se encaixem e possam, então, ser entendidas. De que forma a gente encontra essa linha melódica? Tem várias possibilidades. O mais importante é saber que a gente não encontra essa linha melódica, esse tema unificador, somente através de uma ferramenta. Nós precisamos usar várias ferramentas, dependendo do livro, isso vai ser mais simples ou mais complicado para se chegar a esse entendimento. Mas algumas orientações básicas são as seguintes. A primeira, leia o livro inteiro de uma só vez. Essa aqui é uma orientação bem simples, porém muito eficaz. Geralmente, quando nós estamos interpretando uma carta, por exemplo, é bem mais simples. Mas quando a gente está interpretando um livro do Antigo Testamento, é bem mais complicado. Mas qual é o principal objetivo nesse primeiro passo? É que a gente consiga visualizar o todo de uma única vez. Ou seja, você, por meio de uma única leitura, você consiga ter uma noção panorâmica, não seria ainda uma noção detalhada do todo, mas uma visão panorâmica de como começa, como é desenvolvido e como o autor conclui aquele determinado tema central no livro. Então, esse é um bom exercício. No próximo módulo, nós vamos estudar, por exemplo, o livro de Samuel, 1 Samuel, um livro um pouco extenso. E aí, uma dica é você separar um dia ou um turno, manhã ou tarde, em que você tenha disponibilidade para fazer a leitura e você, então, consiga se organizar para fazer a leitura toda do livro de uma única vez. Depois, o próximo passo seria ler várias vezes. Aqui é algo que a gente precisa realmente entender que esse é um passo simples, mas é um passo que a gente não tem como, é um passo indispensável, ou seja, eu não tenho como ter o entendimento correto do texto, não tenho como compreender as características do texto, encontrar as suas peculiaridades por meio de uma leitura rápida. Então, o ideal para todo pregador é que ele consiga separar um livro bíblico 6 meses, 8 meses, 7 meses antes dele começar a pregar acerca daquele livro bíblico. Então, vamos pensar que você esteja
como seminarista, estagiando em uma determinada igreja, ou você esteja como pastor de uma igreja local. O ideal é que antes de começar a exposição daquele material, do determinado livro, você separe um tempo simplesmente para conhecer o livro. E aí você teria, então, tempo suficiente para ler 5, 6, 7, 10 vezes ou mais vezes o mesmo livro bíblico. Esse passo é extremamente importante, porque a cada leitura você vai compreendendo mais, vai reconhecendo mais as características do livro bíblico. Você pode também fazer a leitura em voz alta, isso ajuda a manter a concentração, a visualizar o que está acontecendo. Ajuda também ler em traduções diferentes, desde as mais literais, as mais desenvolvidas. Leia o livro sem olhar para as epígrafes. As epígrafes, dependendo da Bíblia que você utiliza, podem ou não ajudar nesse processo todo de entendimento. Procure pelos principais temas. Nem sempre nós vamos ter essa linha melódica sendo compreendida de forma tão clara. Às vezes nós vamos ter esse tema unificador e você vai perceber com muita clareza como esse tema é desenvolvido ao longo de todo o livro. Em alguns momentos ou em alguns livros, você vai ter vários temas importantes. E aí é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai ter que perceber em que parte é tratado aquele determinado tema e no final você vai fazendo uma somatória. E aí você vai percebendo que vai se formando um conceito onde os vários temas que você encontrou vão compor aquele conceito. E aí você, então, tem o que nós poderíamos chamar do tema central do livro, ou da linha melódica do livro. Essa linha melódica ela vai ultrapassar ou vai desenvolver vários temas até compor o todo. Então, sempre na leitura, se um determinado tema é recorrente, se o autor investe uma boa parte do tempo falando acerca daquele tempo, é importante você, então, destacar quais são os temas, para que no final você possa avaliar se aquele tema está inserido dentro de um tema central do livro ou não. Algo importante nessa leitura é identificar o gênero. Já falamos bastante sobre isso. O gênero literário, as características literárias do texto bíblico devem nos ajudar a selecionar as ferramentas que nós iremos utilizar na leitura do livro. Então, se eu estou lendo um livro narrativo, eu já preciso ficar atento e selecionar todas aquelas ferramentas, sabendo que eu vou precisar ficar atento, por exemplo, na questão geográfica, vou precisar ficar atento na questão do tempo, vou precisar dar uma atenção aos personagens. Então, a minha leitura ela é modificada com base no gênero que eu estou lendo. Por quê? Porque a cada gênero literário eu tenho um conjunto de ferramentas que eu vou utilizar especificamente para aqueles gêneros. Então, isso é muito importante, identificar qual é o gênero predominante. Estou diante de uma literatura, de um tipo textual, discursivo ou não? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Algumas perguntas básicas que vocês já estão acostumados são perguntas interativas. Quem, quando, onde, como? Essas perguntas nos ajudam a interagir com o texto. Então, são perguntas que são indutivas, que conduzem ao entendimento, mas são perguntas importantes porque você precisa inicialmente compreender essa questão básica do texto bíblico. Perguntas aqui nessa parte de como encontrar a linha melódica do livro? Dúvidas sobre essas orientações? São orientações básicas, provavelmente você já tem o hábito de fazer isso, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para participar. Tranquilo? Vamos seguir então, qualquer dúvida, fique à vontade. O entendimento da linha melódica é importante nós mencionamos aqui no ponto de número 6, a questão de procurar
temas ou tons. E aí a gente vai ser conduzido a esses temas principais com base em repetições. Então, esse é um recurso muito utilizado para sinalizar algo importante, para conduzir, para chamar a atenção do leitor para algo importante. Então, por exemplo, se você lê a carta de Pedro, a epístola de Pedro, você vai perceber que alguns temas são bastante recorrentes. Você tem o tema do sofrimento, a questão da perseverança, a questão da esperança. São temas que você vai perceber com muita frequência. Então, esse é um raciocínio básico. Se você está fazendo a leitura de um determinado livro e você percebe que uma palavra ou que há uma repetição de um tema, que há repetição de um conceito, aí você precisa, então, destacar essa palavra, destacar esse conceito, para ver se no final esse conceito, de que forma esse conceito contribui ou de que forma esse conceito conduz ao entendimento do tema unificador que é desenvolvido ao longo de todo esse material. Uma proposta, por exemplo, para a linha melódica de Pedro, seria: em meio ao sofrimento presente, permaneçam firmes na esperança eterna de sua salvação em Cristo Jesus. Nós temos aqui tanto a questão do sofrimento, quanto a questão da perseverança, quanto a questão da esperança. Então, funciona basicamente dessa forma. Você vai encontrar os temas e tentar entender se esses temas estão relacionados ao tema unificador do livro bíblico. Isso pode ser mais simples ou mais complexo, esse trabalho. Quando você está analisando um texto, como, por exemplo, uma carta, isso se torna bem mais simples. Quando você está analisando um texto, como, por exemplo, Atos, ou um dos evangelhos, ou um livro do Antigo Testamento, isso pode se tornar mais trabalhoso. Mas vamos ver aqui de forma simples um exemplo disso no livro de Números. O livro de Números, ele tem essa dificuldade. Você não tem no livro de Números, diferentemente de outros livros, uma declaração-chave ou uma sentença, declaração propósito. O autor não diz exatamente qual é o propósito. Só lembrando que propósito do livro não é sinônimo de linha melódica, mas o propósito está dentro desse desenvolvimento lógico do autor. Mas voltando aqui para Números, então, nós temos no livro de Números alguns temas que se repetem. Se você fizer isso como exercício em cada capítulo, você destacar o assunto principal, você vai criando um gráfico e você vai perceber que a partir do capítulo 11, capítulo 12 em diante, você vai ter um tema que é bastante recorrente. Então, você tem a questão da murmuração, por exemplo, no capítulo de número 11, ainda no capítulo 11, uma outra situação de murmuração, e aí isso vai alternando murmuração, rebelião, isso vai seguindo capítulo 20, capítulo 21, capítulo 25, ou seja, você vai percebendo que ao longo de todo o livro, ou da segunda parte do livro, esse é um tema recorrente. E aí você tem quase que um padrão, onde acontece a situação, acontece o pecado, e aí em seguida Deus vem e manifesta a sua ira, repreendendo o pecado. E aí nós temos aqui geralmente uma situação que leva à murmuração, que leva à rebelião, e nós temos o agir de Deus mandando praga, punindo o povo, fazendo com que o povo permaneça no deserto, ou fazendo com que a própria terra venha fazer, ou Deus venha julgar o povo por meio da própria terra, por meio do terremoto, enfim. Você tem várias formas de Deus reagir a esse comportamento inadequado. Mas você vai percebendo esse tema à medida que você vai lendo o texto bíblico e você vai grafando aquilo que chama a atenção. No final do livro, se você fizer isso desde o primeiro capítulo até o último capítulo, você vai conseguir visualizar quais são os principais temas que o autor vem desenvolvendo.
Então, a próxima parte desse processo todo seria perguntar como que esses temas compõem esse tema unificador. Como é que esses temas estão sendo usados e como é que eles contribuem dentro desse desenvolvimento lógico daquilo que o autor está trabalhando. Então, esse é o raciocínio básico para a compreensão dessa linha melódica. Números mostra a graça de Deus em apoiar pacientemente seu povo resmungão no deserto e levá-lo à fronteira da terra prometida, não por causa deles, mas a despeito deles. Se a gente juntar todos esses temas, essa verdade é uma verdade que salta aos olhos, a graça de Deus. Como é que Deus consegue, ou como é que Deus suporta o seu próprio povo, apesar de tanta rebelião, apesar de tanta murmuração, e como é que Deus ainda sustenta esse povo ao longo de todo esse período na Terra Prometida. Então, isso fica muito claro a partir do momento que você consegue destacar todos os eventos principais do livro e você vai percebendo que, apesar de que esses eventos todos são carregados de rebelião, de murmuração, mas o objetivo do autor não é focar no povo, mas focar no Deus do povo. Isso nos leva, então, à compreensão de que Números nos fala sobre a caminhada do povo de Deus no deserto, mas o objetivo é nos ensinar não sobre o povo, mas principalmente sobre o Deus do povo. Perguntas? Tranquilo? Vamos seguir aqui em frente. Um outro exemplo disso, ou da forma de abordar, ou de compreender a linha melódica, a gente pode ver isso, por exemplo, em 1º e 2 Samuel. Então, nós vamos ter pelo menos duas situações básicas. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa primeira situação. A primeira situação, ela vem com uma declaração propósito, onde, por meio de uma declaração, o autor apresenta já o propósito do livro. Ao identificar o propósito do livro, fica mais fácil entender qual é o tema unificador. Essa é a primeira situação. A segunda situação, nós não temos uma declaração propósito, geralmente temos um livro longo, extenso, onde nós vamos precisar fazer isso, fazer a leitura do livro, entender os principais temas, os temas recorrentes, e então tentar depois juntar as peças para tentar entender qual é o tema unificador. Então, isso acontece, por exemplo, com 1º e 2 Samuel. Nós não temos a declaração propósito, e aí nós vamos precisar fazer a leitura do livro entendendo qual é o assunto principal que é desenvolvido. E o assunto vai gerar basicamente em torno de realeza e aliança. E aí nós vamos ter já o contexto do livro de Samuel, que é o contexto lá de Juízes, onde Juízes termina com aquela referência de que não havia rei naquela época, de que cada um fazia o que desejava, ou seja, o contexto de Samuel, do livro de Samuel, é um contexto de falta de liderança. É o contexto onde o povo de Deus está completamente abandonado e completamente desorientado. E aí nós temos já nesse cenário, no capítulo 1º, introduzido a pessoa de Samuel, de toda aquela situação da família de Samuel, de Eucana, de Ana, de Penina, e um relato também acerca do filho de Eli, dos filhos de Eli que julgavam naquele momento. Mas o cenário que o texto nos apresenta é esse contraste, onde nós temos, tanto no contexto de Juízes, quanto no relato que é apresentado já acerca dos sacerdotes, que eram os filhos de Eli, onde não havia rei, cada um fazia o que queria, o povo era governado por si mesmo, e nós temos a introdução de Samuel dentro desse contexto. Samuel, a função de Samuel vai girar em torno da questão da realeza, vai girar em torno da questão da aliança. Então, nós temos no capítulo de número 8, que é um capítulo central,
O primeiro rei, conforme solicitado no capítulo 8, era uma negação da aliança. A atitude do povo, segundo Samuel 8, é uma atitude negativa. Samuel reage ao povo mostrando o seu próprio pecado. A realeza instituída por Samuel, conforme encontrada já no capítulo 10 e 11, era consistente com a aliança. Depois, então, Samuel apresenta o que a aliança previa para o rei. Nós temos também, falando sobre realeza, a questão de Saul. Saul, ele começa com toda uma expectativa o seu reinado. Isso fica muito claro na descrição que o narrador faz acerca dos seus pais, acerca dele, de um homem formoso, alguém que tinha tudo para dar muito certo, porém que falhou completamente, e tanto nesse conceito de realeza quanto nesse conceito de aliança. Então, ele fracassa em corresponder àquilo que era o ideal no sentido de realeza e de aliança. E nós temos o restante do livro focando na pessoa de Davi. Então, 2 Samuel foca basicamente em Davi, mostrando, claro, uma realeza ainda imperfeita, mas apontando para aquilo que seria desejado por Deus para o seu povo, aquilo que iria apontar para um rei perfeito, que iria estabelecer uma aliança perfeita, que seria aquele que viria da descendência de Davi. Então, nós vamos encontrar esses temas ao longo da leitura de 1 e 2 Samuel. Você vai perceber que os vários eventos convergem ao redor de realeza, ao redor de aliança, e isso vai nos dando o entendimento ou vai nos conduzindo à percepção de qual é o tema unificador do livro. Você pode perceber que, dependendo do livro bíblico, esse processo pode ser mais simples ou pode ser mais complexo. Por isso que aquelas etapas que nós mencionamos no início, a leitura toda de um livro, do livro de uma única vez, a leitura de várias vezes do mesmo livro, essas etapas são etapas cruciais, necessárias para que a gente consiga compreender com clareza esse tema unificador, principalmente quando estamos analisando um livro muito longo. Uma outra dica básica seria identificar a estrutura do livro. Eu coloquei aqui no meu slide e sumiu, mas deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês aqui, compartilhar outra tela aqui para... Só um minutinho. Perguntas, dúvidas? Fale agora ou se cale para até o próximo. Na verdade, essa já é a última aula do módulo. Então, quem não conseguir resolver suas dúvidas agora, infelizmente, vai ter que ir para casa com dúvida mesmo. Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui o slide que ficou faltando aqui na minha projeção. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim, professor. Ok. Então, aqui está a estrutura de Marcos. Nós trabalhamos o livro de Marcos. Eu mencionei para vocês que a gente iria deixar para falar sobre a estrutura em um segundo momento, e esse é o momento que a gente separou para falar sobre a estrutura. Qual é a ideia básica? É que essa linha melódica ela é construída com base em uma estrutura. Então, compreender a linha melódica é muito mais do que compreender o tema. Isso é importante que vocês consigam lembrar desse conceito. Entender a linha melódica é muito mais do que entender o tema do livro. O tema do livro é algo, linha melódica é outra situação. A ideia da linha melódica é entender como que cada parte que compõe o tema é construído. E aí, aqui no Evangelho de Marcos, nessa imagem aqui, você tem essa organização. Então, nós temos o Evangelho de Marcos, você tem no primeiro momento o nome Marcos, e aí você tem em amarelo o nome o Evangelho,
e embaixo você tem Jesus é o Cristo, e depois você tem Jesus é o Filho de Deus, na primeira coluna. Nós vimos isso, que esse é o objetivo de Marcos, apresentar Jesus como o Cristo e como o Filho de Deus. Então, o capítulo 1, versículo 1, ele já traz essa sentença, o que funciona como uma espécie de introdução ou de tema que vai ser desenvolvido ao longo de todo o livro. Esse primeiro objetivo, Jesus é o Cristo, ele é construído ao longo dos 8 primeiros capítulos. Então, isso foca basicamente acerca da sua identidade. Então, do capítulo 1, do verso 16 até o capítulo 8, verso 28, o autor vai focando na identidade. Por isso que nós temos repetidas vezes a frase: quem é este? Que com autoridade, ou seja, sempre apontando para os ensinamentos, para a pessoa de Cristo, para aquilo que Jesus vinha falando acerca dele, do reino, mas sempre voltado para a identidade de Cristo. Ele é apresentado basicamente nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, como o rei que tem autoridade. Ele veio para redimir, ele é o redentor, e a resposta que é esperada do homem é uma resposta de arrependimento e fé. Então, esse é o foco da primeira etapa. Quando essa primeira etapa alcança o seu clímax na resposta de Pedro, quando Jesus se volta para os discípulos e pergunta para os discípulos acerca da sua identidade, quem eles afirmam que ele é, e aí então Pedro declara que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse primeiro momento, Marcos alcança o seu primeiro objetivo, focando na sua identidade. Na segunda parte da estrutura de Marcos, do capítulo 8, do verso 30 até o capítulo 15, ele continua falando sobre Jesus agora como Filho de Deus, mas focando mais na sua missão. É a partir desse momento que Jesus vai declarar 3 vezes, em momentos distintos, que ele iria sofrer, que seria crucificado. Os discípulos não compreenderam, em nenhum momento os discípulos entenderam que Jesus estava falando de que tudo isso seria necessário, mas ele explica para os discípulos de forma muito clara acerca da sua missão. E aí, diferentemente do que é apresentado no início, onde o foco está na questão da autoridade, agora o ponto recai sobre como isso aconteceria, ou seja, a ideia de que Deus iria consumar ou que essa autoridade ela é revelada por meio do papel do servo sofredor. E a resposta que Deus exige por meio do anúncio dessa missão de Cristo é ainda uma resposta de fé, de seguir a Cristo. E aí, então, na resposta do centurião, nós temos esse clímax, ou o Marcos alcança esse objetivo quando o centurião declara que realmente Jesus era o Filho de Deus. Então, nós temos aqui uma estrutura que nos ajuda a compreender, a identificar a evolução de como que esse tema unificador ele foi desenvolvido. Então, esse é um ponto importante. Identifique a estrutura do livro. Você está estudando determinado livro, antes de começar a interpretar o livro, seria importante você, primeiramente, tentar mapear, construir ou identificar, reconhecer a estrutura. É algo bem simples, um princípio bem simples, é a ideia de que você vai viajar e você precisa ter todo um cronograma, saber por onde você vai passar, o que é que, quais os obstáculos, ou seja, qual é o mapa, qual é o percurso que você vai seguir ao longo desse período. Então, identificar a estrutura do livro é algo extremamente significativo para entender esse tema unificador do livro. Perguntas? Professor, o que é que... o senhor está falando sobre identificar a estrutura. Isso. Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. O que é que nos faz identificar essa estrutura? Então, dependendo do livro,
você vai ter alguns elementos que vão nos ajudar. Por exemplo, nós vamos citar daqui a pouquinho alguns elementos, mas só falando de forma panorâmica. Você pode ter declarações, no caso de Marcos, você tem duas declarações, uma de Pedro e você tem uma do centurião, onde a de Pedro foca em um aspecto e a do centurião foca em outro aspecto. Então, essas declarações já nos ajudam. Por quê? Porque quando você encontra a declaração, aí você vai precisar, por meio da leitura, tentar ver se há algum bloco que está vinculado a essa declaração. Então, a declaração ela pode vir da forma como nós vimos aí no Evangelho de Marcos, ela pode ser feita também pelo próprio autor. Por exemplo, o Evangelho de Lucas declara o propósito do livro já no início do livro. Então, essas declarações nos ajudam. Essa seria uma forma de você identificar essa estrutura. Uma outra forma de você identificar essa estrutura seria por meio do tema. Então, qual é o tema principal desenvolvido? E aqui nós falamos nesse sentido, dando como exemplo o livro de Números e o livro de 1º e 2º Samuel. Você não tem essa declaração propósito, você não tem uma frase que vai ajudar a delimitar essa estrutura, mas você tem nesses livros temas que são agrupados. Então, quando você vai fazendo a leitura, você vai percebendo que depois que ele encerra aquele tema, ele já passa para um outro tema. Aí o que eu preciso, por meio da leitura, identificar isso. De que momento a que momento ele fala sobre aquele tema e quando ele passa, qual é o outro tema que ele aborda. Então, isso vai nos ajudando a reconhecer essa organização. O ponto básico é cada livro vai ter uma estrutura, cada autor vai usar vários recursos para sinalizar essa estrutura. Mas esse é um princípio básico que a gente tem desenvolvido. O livro chega para o leitor como se ele estivesse todo vestido e, nesse primeiro momento, o leitor não conseguisse visualizar o seu esqueleto, mas aí a cada leitura, a cada análise, em cada momento, o papel do leitor é ir tirando essa camada superficial que fica por cima para que ele consiga, então, compreender a organização desse material. Perguntas, dúvidas? Tranquilos, Luiz? Tranquilo. Ok, vamos seguir em frente. Qualquer dúvida, fique à vontade. Qual a importância disso? Reconhecer a estrutura. A gente não vai gastar muito tempo nisso, é mais a nível de ilustração mesmo. Mas nós temos aqui o que nós chamamos de infográfico. É uma espécie de um gráfico que traz as informações necessárias acerca de um determinado conteúdo, que por meio de algumas imagens você consegue associar ou compreender melhor o objetivo ou o conteúdo que está sendo ministrado. Mas nós elaboramos esse infográfico, nós começamos no início de... Nós estamos em junho, acho que há uns 4 meses ou 3 meses, não sei exatamente, mas no início do ano nós preparamos esse infográfico para ensinar ou instruir a igreja local aqui acerca da Epístola aos Hebreus. O pastor Afonso é o responsável por pregar nos domingos à noite, e a gente sempre tem esse hábito de selecionar um livro bíblico e fazer uma série de exposições naquele livro bíblico. Então, nós fizemos isso, fizemos a divisão da epístola. Essa divisão já serve para que o pregador siga as unidades literárias, o pregador já tem um tema. Essa divisão ou esse infográfico é repassado para o departamento de música, ou seja, o departamento de música já com um tempo bastante, com um tempo
é suficiente, ele já pode planejar as músicas que serão cantadas com base nos temas que serão desenvolvidos em cada encontro. Então, a ideia de conseguir... Nós fizemos isso como exercício quando falamos, por exemplo, sobre o texto discursivo, o texto de Gálatas. O nosso trabalho que nós fizemos em cada unidade, onde nós tínhamos o trabalho de identificar a estrutura do texto, identificar ou dar um tema para cada estrutura e depois identificar a sua ideia central, o mesmo raciocínio, o mesmo trabalho, a mesma metodologia pode se aplicar a um livro bíblico. E aí, se você consegue, então, lidar com isso em uma unidade literária, aplicar esse princípio a uma unidade literária, você vai conseguir também aplicar isso a um livro, a uma carta, independentemente que seja um livro resumido ou não. Então, você pode perceber aqui a organização de Hebreus, a epístola segue basicamente a organização de exposição e exortação. Então, você vai ter essa exposição e exortação ao longo de todo o texto, e, primeiramente, ele, então, apresenta, primeiramente, ele expõe, primeiramente, ele traz a parte do ensino, e aí depois nós temos as exortações que são colocadas por meio de avisos. Hebreus ele tem um tema unificador, e aí no caso de Hebreus isso já fica bem mais simples de reconhecer isso, pois ele tem um versículo que é onde ele apresenta essa declaração propósito. Então, no capítulo 13, o verso número 8, apresenta Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e sempre e será. Ou seja, esse versículo, capítulo 13, verso 8, apresenta ou resume esse tema unificador. Então, a linha melódica ela vai servir para que você consiga, então, unir as partes, ou seja, por que Jesus ele é superior aos anjos, por que ele é superior a Moisés, por que ele é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, porque o seu sacerdócio ele é eterno, ou seja, ele é ontem, hoje e será eternamente. Então, você vai perceber que todas essas partes aqui, que são desenvolvidas ao longo de todo o livro, convergem para esse tema unificador. E aí você vai percebendo em cada sessão, em cada exposição e em cada exortação, você vai percebendo como isso contribui para o todo. Então, essa é uma sugestão, essa é uma proposta, quando você começar a fazer uma exposição de um determinado livro bíblico, essa seria uma forma de orientar inicialmente a igreja a como ler aquele livro bíblico. Quando nós começamos, antes de começar essa série acerca de Hebreus, nós fizemos isso, elaboramos todo esse cronograma, fizemos todo esse infográfico, tivemos um momento com a igreja, para que a igreja conseguisse ter algumas orientações simples, não seria nada a nível acadêmico, mas seriam orientações simples de como ler e compreender o conteúdo que foi proposto pelo autor na Epístola aos Hebreus. E isso vai ajudar e tem ajudado bastante na assimilação do que é ensinado no culto à noite. Ou seja, a igreja já é ensinada a se familiarizar com aquele determinado livro, fazendo a leitura do livro, tentando identificar toda essa estrutura, o que, consequentemente, facilita bastante para o pregador, para aquele que está ensinando o texto bíblico. Então, fica isso aí como uma dica, uma sugestão, e o ponto básico a compreensão da linha melódica nos ajuda bastante a, primeiramente, ouvir bem o texto e, em um segundo momento, a ensinar bem o próprio texto bíblico. Perguntas? Vamos seguir. Qualquer dúvida, por favor, fique à vontade.
é um outro exemplo de como isso pode facilitar. Eu não sei quantos de vocês já usaram a nossa revista, a revista da ICEB de Colossenses. Nós elaboramos essa organização, essa estrutura, na época em que foi lançado o projeto dessa primeira revista, a revista falando sobre Colossenses. Para quem não conhece, a ICEB tem uma literatura onde tem como objetivo apresentar ou propor para as igrejas um material para que seja usado na escola dominical. Então, essa foi a organização inicial para a gente começar a fazer toda a divisão que foi feita, só para que vocês entendam como que funciona esse processo de elaboração das lições dessa revista. Geralmente é definido uma carta, um livro bíblico. Depois que é definido a carta, o livro bíblico, é feito todo esse trabalho de entendimento do tema unificador, da estrutura, da organização, e aí, então, com base nisso, são elaborados, são definidos as unidades literárias e o tema central de cada unidade literária e os argumentos principais de cada unidade literária. Então, quando o contribuinte, quando o pastor que vai escrever uma determinada lição, ele é consultado para escrever uma lição sobre um determinado tema, ele já recebe a unidade literária, ele recebe o tema daquela unidade literária e os principais argumentos daquela unidade literária. Então, todo esse trabalho ele é feito para que haja um consenso, para que esse tema unificador ele seja, então, desenvolvido e a gente não tenha, por exemplo, uma carta que tem um tema unificador, mas que parece algo que não tem conexão, onde você tem várias partes, onde cada um diz uma coisa diferente, no final você não tem essa linha melódica de forma clara. Então, esse trabalho ele foi feito com o objetivo de apresentar o desenvolvimento do argumento principal e como esse argumento principal é desenvolvido ao longo de todo o livro. Só a nível também de ilustração, uma possibilidade seria fazer isso, por exemplo, no livro de Jó, e aí você tem essa organização no livro de Jó, e isso fica bem claro quando você consegue, então, fazer esse processo que nós estamos falando aqui. Quando você consegue identificar o tema principal e depois você pensa em como trazer de forma visual a organização desse tema. Então, isso para a igreja, quando a igreja visualiza, fica muito mais fácil de entender aquilo que você quer ensinar. Então, essa é uma proposta, eu estou trazendo aqui mais a nível de sugestão, não é o nosso objetivo falar sobre essas estruturas e passar muito tempo falando de forma específica sobre cada estrutura. Mas é trazer para vocês, basicamente, como que isso pode ser colocado de forma prática e como isso pode ajudar no momento de ensino, principalmente quando você você está responsável em uma determinada igreja para ministrar uma série de estudos relacionados a um único livro bíblico. Então, essa parte inicial de organização, ela vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento, para a compreensão daquilo que você se propõe a ensinar. Perguntas? Vamos seguir. Uma próxima orientação seria você ler o início e o fim do livro. Então, essa declaração, um propósito, ou melhor, esse tema unificador, geralmente ele é introduzido ou no início ou no final do livro. Nós falamos isso quando abordamos a carta aos Gálatas, de que já naquela primeira unidade literária, do verso 1 ao verso número 5, de que Paulo já introduz ali vários temas que serão desenvolvidos ao longo de toda a carta.
Então, tema como, por exemplo, graça, misericórdia, o ato voluntário de Cristo de se entregar pelos nossos pecados, a questão do apostolado, que é algo que já é introduzido também. Então, esses temas todos são geralmente apresentados ou no início ou no final do livro. Por exemplo, no caso aqui de Pedro, nós temos uma declaração que é uma declaração-chave na primeira epístola, que conduz todo o raciocínio da epístola. No capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: por meio de Silvano, que para vós outro é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela está firmes. Ou seja, essa declaração de Pedro aqui, ela vai vai jogar luz, lançar luz àquilo que foi dito ao longo de todos os 5 primeiros capítulos. Nós devemos, então, a semelhança, por exemplo, de Hebreus, quando ele traz a declaração também no final do livro, essa declaração nós vamos precisar ler os versículos, capítulos anteriores, no caso aqui de Pedro, os 5 primeiros capítulos, e entender, por exemplo, como que o capítulo 1 é apresentado como a genuína graça de Deus, como que o capítulo 2 é apresentado como a genuína graça de Deus. Ou seja, nós vamos precisar entender como que cada tema que foi desenvolvido ao longo dos capítulos corresponde com aquilo que foi declarado no final. Ele traz no final uma declaração para que, a partir dessa declaração, todo o conteúdo do livro seja entendido dentro dessa perspectiva. Esse é o ponto principal. Sim. Professor, cheguei a observar isso quando eu estava estudando o livro de Atos, que no começo vai falar sobre o reino de Deus. E Paulo ele encerra o capítulo 28, no versículo 30, falando sobre esse mesmo reino de Deus. Pregava o reino de Deus, no caso, né? Ele fechava. Exato. Então, essa a observação. É tentar identificar no início e no final temas, palavras, conceitos, e a gente precisa lembrar dessa verdade. O autor bíblico, quando ele foi inspirado por Deus para escrever um determinado livro, Deus inspirou não só o conteúdo em si, mas Deus também conduziu o autor em toda essa elaboração literária. Ou seja, a palavra divina ela foi também instruída ou foi anunciada ou inspirada também no que diz respeito à organização, no que diz respeito ao formato pelo qual ela foi repassada aos primeiros ouvintes. Verifique se o propósito do livro foi apresentado em uma frase. Então, aqui é o que a gente chamou de declaração propósito. Nós vamos ter isso aqui em Lucas, já é bem conhecido o texto de Lucas, mas você vai ter no versículo de número 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, o verso 4, já no início do Evangelho de Lucas, ele vai fazer uma declaração direta mostrando qual foi o objetivo dele em apresentar esses fatos. Então, Teófilo precisaria ler o que vem a partir do versículo 5, tendo em mente aquilo que foi dito a partir no versículo de número 4. Essa é a ordem principal. Então, a declaração propósito vai nos ajudar a entender como que o tema unificador é desenvolvido ao longo de todo o livro. Como eu já mencionei, nem todo livro possui uma declaração propósito. Quando você tem uma declaração propósito no início ou no final do livro, com certeza fica mais fácil o entendimento do tema unificador. Você vai ter, por exemplo, no Evangelho de João, já na introdução, vários temas que serão abordados ao longo de todo o livro. Sinais é um tema central em João, crer também é um tema central. Quando a gente vai ler quando a gente lê o texto de João, a gente percebe que esse
tema crer, ele é bem diferente. Então, João vai falar acerca de uma fé que é reprovada, de crer, de um ato de crer que não é aprovado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas isso é apresentado onde? Isso é apresentado na declaração propósito, que vem no final do capítulo, e isso é apresentado também já no início do Evangelho de João. Então, João conclui o seu evangelho, diferentemente, por exemplo, do evangelho de Marcos, que nós vimos agora há pouco, e ele traz uma declaração propósito. Ele mostra que esses sinais eles foram registrados com um objetivo. Qual foi o objetivo? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, todos os sinais que foram colocados, os 7 sinais, precisam ser lidos ou analisados dentro dessa perspectiva. Por exemplo, o primeiro sinal lá, a transformação da água em vinho. A questão principal que a gente deve, então, se perguntar é o seguinte: de que forma a transformação da água em vinho contribuiu para que pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, por meio desse processo, pudessem, então, ter vida em seu nome? Essa é uma questão central que precisa ser feita em todos os sinais que são relatados por João. Você pode perceber, então, que esse tema unificador ele vai sendo desenvolvido em cada parte, e aí, então, você vai compreendendo como cada parte contribui para o todo. Perguntas? Comentários bíblicos apresentam a linha melódica do livro? Sim ou não? E aí aqui a gente está diante de uma situação que, infelizmente, de forma geral, acontece da seguinte forma. Nós, geralmente, recorremos aos comentários para ter essa orientação de como o livro está organizado, de qual é o tema unificador, quais são as características literárias do livro, e, infelizmente, os comentários não estão preocupados com toda essa discussão. Então, você vai ter quase que predominantemente os comentários falando acerca ou trazendo uma abordagem mais teológica do que literária. Então, os comentários que trabalham com uma abordagem mais literária são poucos os comentários que têm esse foco. Mas você vai ter aí no mercado, por exemplo, vocês têm o site que traz uma referência acerca dos melhores comentários que nós temos no mercado, onde eles são divididos por algumas categorias, como, por exemplo, P de pastoral, ou D de devocional e pastoral. E aí nós temos um outro comentário que é classificado com a categoria técnico. Esse comentário técnico, ele trabalha basicamente o quê? Ele trabalha mais a questão do texto em si, da gramática, alguns aspectos do grego ou do hebraico, mas ele não se preocupa com essas características literárias. Ou seja, os nossos comentários não estão preocupados em como esse livro ele é organizado, na estrutura, em como esse tema unificador ele é desenvolvido. Então, a gente precisa ficar muito atento para isso, para ver se o material que nós estamos utilizando, se ele tem essa preocupação ou não. O importante é, se você compreende que essa etapa da abordagem ela é importante, você vai, então, priorizar ou vai tentar encontrar no comentário essa informação. E aí você vai perceber que, infelizmente, uma boa parte dos nossos comentários não estão interessados em apresentar essa discussão ou apresentar a linha melódica, mas eles focam mais em questões teológicas do texto bíblico. Perguntas?
quais são os benefícios de encontrarmos a linha melódica? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Eu estou avançando para a gente poder ganhar tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, você pode me interromper em qualquer momento. Quais são os benefícios de encontrarmos a linha melódica? Faz com que as partes façam sentido ao todo. Aqui nós temos um grande benefício, principalmente para lidar com algumas questões, como, por exemplo, nós já falamos de Hebreus capítulo 13, verso número 8, que é o verso-chave da carta aos Hebreus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o sempre será. Então, entendendo a linha melódica do livro, eu consigo entender como que essa declaração serve para unir as várias seções que o livro apresenta. Então, nós temos a questão da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao Antigo Testamento, aos anjos, em relação ao sistema sacrificial, em relação a Moisés, em relação aos sacerdotes. Essa superioridade ou todos esses temas que são desenvolvidos, eles foram construídos etapa por etapa. Então, eu consigo entender como é que cada parte vai contribuir ou vai dar sentido ao todo. Aí, o entendimento da linha melódica nos favorece nesse sentido. Um outro elemento importante é que entender a linha melódica nos ajuda a entender alguns textos que geralmente são tirados do seu devido contexto e são aplicados de forma completamente diferente ao ouvinte. Então, por exemplo, nós temos aqui um texto de Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao verso número 8. Esse é um texto muito conhecido, principalmente para quem acredita na perda da salvação, de que o cristão salvo pode perder a salvação. Esse é um texto muito utilizado para defender esse posicionamento. A linguagem que o texto usa, a afirmação que o texto faz, nos leva a entender que, de fato, é possível alguém que já foi salvo perder a salvação. Então, se nós isolamos esse texto e, a partir dessa análise isolada, nós chegamos a essa conclusão ela é, com certeza, convincente, a partir dessa perspectiva. Mas se esse texto ele é entendido como uma parte que contribui para o todo, essa interpretação de que o crente pode perder a salvação não se encaixa dentro do todo. Então, nós teremos uma parte que não consegue ter uma coesão, uma coerência com o todo. Então, a linha melódica vai nos ajudar, principalmente diante de momentos complicados, de textos difíceis, que nós precisamos atribuir um sentido a esse texto. A linguagem do texto parece ser uma linguagem que aceita vários significados, ou pelo menos mais de um significado, mas aí o contexto, o assunto, o tema unificador que é desenvolvido ao longo do livro vai nos dar um direcionamento acerca da principal visão ou do principal posicionamento do autor acerca do determinado assunto que ele aborda. Perguntas? Um outro benefício da linha melódica é porque a linha melódica ajuda, principalmente quando nós estamos diante de uma situação onde nós temos mais de um pastor em um determinado local. Isso acontece em alguns lugares. Geralmente, a equipe pastoral seleciona um único livro bíblico e aí divide esse livro bíblico em unidades literárias e repassa cada unidade literária para os obreiros ou líderes da igreja que são encarregados desse ministério da pregação. E aí, quando você tem esse entendimento da linha melódica, isso se torna algo bem mais simples de ser executado, porque cada pregador vai seguir o raciocínio desenvolvido pelo outro. Ou seja, a pregação, por mais que seja
realizada através de um pastor diferente, de um novo pastor, mas ela vai ser sempre uma continuação da pregação anterior, porque vai ser sempre um texto que vai dar continuidade ao pensamento que foi abordado pelo pastor anterior. Então, a linha melódica auxilia bastante nesse planejamento, principalmente quando nós temos um colegiado de pastores que são responsáveis pelo ensino de uma determinada igreja. Para a gente concluir, então, quais são os perigos de pregarmos um texto sem compreendermos a linha melódica do livro? Os perigos são basicamente... Faltou minha farda, tá todo mundo de fardinha. O objetivo, os perigos são basicamente de atribuir ao livro ou à parte que está sendo ministrada um conceito que não existe, ou um conceito teológico que surgiu posteriormente e nós, então, atribuirmos àquele determinado texto esse objetivo. Isso acontece, por exemplo, muito quando nós ouvimos geralmente a questão da inspiração, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós usamos aqui o conceito que nós atribuímos à inspiração bíblica, é um conceito que, às vezes, é fruto de todo um contexto histórico da evolução de um significado, mas que nós acabamos trazendo como se fosse esse o conceito pretendido pelo autor bíblico. Ou seja, nós tiramos o texto do seu contexto e as palavras ou conceitos que são usados pelo autor bíblico são explicados a partir de uma outra fonte, de uma outra época. E isso desconstrói completamente essa evolução do argumento do autor. E Carla, comparar aquele coisa de bolo para mim. Então, essa, de fato, é uma grande... esse é um grande perigo de usarmos um texto, ou de pregarmos um texto sem compreender a sua linha melódica. Ou seja, você pode pregar uma unidade literária do livro e você pode conceder um sentido, dar um norte para aquela interpretação completamente fora do pretendido, porque o que vai dar sentido às palavras é o contexto em que aquela declaração foi feita. E aí, então, nós teremos provavelmente um sentido bem diferente quando esse texto é analisado como uma parte que contribui para o todo. Perguntas? Dúvidas? O nosso objetivo hoje, então, era falar sobre esse tema, no objetivo de trazer de forma bem simples para vocês o que é essa linha melódica, de que forma podemos encontrar essa linha melódica e de que maneira isso pode nos ajudar também de forma prática no nosso ministério. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza, então. Então, eu gostaria de agradecer o privilégio de poder ter acompanhado vocês ao longo desse tempo, agradecer pelo privilégio de poder ter tido a oportunidade de ser o facilitador ao longo desses encontros e desejar a vocês um final de semestre e também um ministério abençoado pelo Senhor. Dando uma palavra de orientação de como vai funcionar o restante do módulo, como a gente já vem orientando. Essa é a última semana, é o nosso último encontro. A próxima semana é para reposição de notas. Então, se você teve alguma dificuldade ao longo do módulo, se você não conseguiu apresentar, entregar alguma atividade, por favor, entre em contato comigo, apresente a sua justificativa para que a gente possa avaliar. E caso alguém tenha ficado em recuperação, o dia da recuperação vai ser o nosso dia de aula, que vai ser a próxima segunda-feira. Então, na segunda-feira, às 8 horas, será o momento de reposição de notas. Caso você tenha ficado, você vai receber
uma mensagem ainda nesse final de semana. Então, eu preciso concluir a correção de todos os trabalhos para que eu possa lançar a sua nota final. Lembrando que a nota final não é a nota que aparece no Moodle. O Moodle vai fazendo uma somatória, mas a nota final, ela vai seguir um raciocínio dentro daquilo que foi apresentado no início do curso, onde você vai ter uma porcentagem para cada etapa do curso. E aí, então, vai ser feita uma somatória dividido por 3, com base naquela orientação inicial de como você será avaliado. Então, a sua nota final não é a nota final que aparece no Moodle, tá certo? Mas para que você fique despreocupado, se você não receber, se eu não entrar em contato com você até esse final de semana, é porque você não ficou para recuperar, você tem nota suficiente para ser aprovado na disciplina. Então, você não precisa participar na próxima semana dessa reposição de nota. Perguntas, dúvidas sobre o encerramento do curso? Tranquilo, né? Então, que Deus abençoe o ministério, a vida de vocês, que vocês continuem aí perseverando e se Deus nos conceder a graça, a gente se encontra no próximo semestre. Amém, professor. Valeu. Valeu, um Muito abraço. obrigado, professor. Tchau. Valeu, professor. Um abraço. Obrigado aí por todo esse tempo. Foi um Muito boa privilégio disciplina, mesmo. professor. Obrigada. Obrigado, professor, por todas as aulas. Professor, em nome da turma, quero louvar a Deus pela sua vida, pela forma como o senhor conduziu a disciplina, porque a gente tinha uma versão muito grande por disciplinas online, e eu acho que o senhor conseguiu quebrar um pouco desse paradigma e a gente conseguiu, de fato, captar aquilo que foi sendo ensinado. Então, deixar essa palavra de louvor e gratidão a Deus por tudo que aconteceu. Eu esperava que meus colegas fossem fazer isso, que eles passaram mais tempo, né? Mas eu acho que eles saíram rápido. Mas eu acho que esse é o sentimento da turma, de ter essa quebra de paradigma com a disciplina online. Foi uma disciplina que eu acho que a gente conseguiu pegar bastante coisa, então isso foi muito bom. Deus abençoe. Legal, obrigado, agradeço. Deus abençoe a todos.